estudantes dos sétimos anos, tudo bem? Como passaram a semana? Tudo certo? Tudo organizado? Professor Diogo solicitando a licença para poder dividir o espaço daqui com o espaço de vocês aí. E você já pode se organizar, acomodando-se na sua cadeira de maneira correta e confortável, organizando o seu material, se concentrando agora para a nossa aula número 5 de matemática. Veja só quais serão os objetivos e as propostas que nós trabalharemos hoje. Me acompanhe. Contextos de adição e subtração. Aula número 1 deste tema. Hoje nós vamos adentrar no mundo das operações. Vamos passar a operar matematicamente e dar função a todas estas operações que aparecem para você. E o primeiro comentário antes do nosso objetivo é: já ouvimos falar muitas vezes das denominações mais e menos. Mas isto, de primeira mão, só caracteriza o sinal de cada uma dessas ideias que nós vamos conceituar, contextualizar e dar função a tudo aquilo que nós fazemos todos os dias e a gente nem percebe, né? Porque a partir de agora você vai ampliar o seu vocabulário e dizer junto comigo: adicionamos ou subtraímos, somamos ou diminuímos, determinamos o total ou obtemos a diferença. Então observe aqui comigo o objetivo de hoje. Veja só. Identificar as ideias das operações de adição e subtração na resolução de problemas. E também adicionar e subtrair números racionais em diferentes contextos e situações, fazendo uso de suas propriedades e de suas relações. E para isso, você vai precisar aí da sua organização diária, que é caderno de matemática com todos os seus registros impecáveis e organizados. Caneta azul padrão ou preto padrão, lápis e a borracha. Tempo para que você possa se organizar. Material organizado? Diante disso, nós já vamos para a primeira situação, observando a funcionalidade dos números racionais em diversos contextos que nós vamos ter aqui. Acompanhe, veja só. A situação número 1 te diz assim: em um campeonato, a equipe A, na fase 1, conquistou 4 pontos. Se ela conquistou mais 4, certo? Olha lá, na fase 2, ela conquistou outros 5 pontos, mais 5. Ao todo, quantos pontos a equipe A conquistou? Veja, nós podemos aí representar todos os valores nos contextos da situação na famosa reta numérica que nós temos aqui, que é outro modelo importantíssimo de representação, que você já traçou, analisou e constituiu aqui junto comigo, né? Então veja só, colocando esses dois valores, né, posicionando esses dois valores na sua reta numérica. Primeira ideia: como se trata de dois valores neste contexto positivos, nós vamos localizá-los após o zero, maiores que ele. Então veja só, na representação do traçado da reta numérica, observe comigo. A equipe A, ela conquistou 4 pontos na primeira fase e depois ela conquistou outros 4 pontos, outros 5 pontos, desculpe, na segunda fase. Então perceba que estes outros 5 pontos são além dos 4 que ela já conquistou, né? Da abscissa mais 4 até a abscissa mais 9, totalizando outros 5.
certo? A pergunta é, ao todo, quantos pontos a equipe A conquistou? São 4 adicionados com 5. Perceba a condição dos sinais que nós temos aqui. Mais 4 e mais 5, para obter mais 9. O que aconteceu aqui? Vamos representar matematicamente? Acompanhe comigo, veja. Com isso, temos, olha lá, 4 pontos adicionados, né, conquistados na primeira fase, somados, né, adicionados com 5 pontos na segunda fase. Mais 4 com mais 5, você vai obter lá mais 9. O que isto significa? Se você estiver adicionando números racionais que apresentam o mesmo sinal, né, você vai praticar as ações de juntar ou acrescentar conforme a sua situação, repetindo o sinal. Então, nesse caso, objetivamente, você vai ter lá mais 4 com mais 5, isso vai te dar mais 9, totalizando 9 pontos que a equipe A conquistou nessas duas fases. Veja, logo a equipe A conquistou 9 pontos. Mas agora, Diogo, e se os números forem negativos? Como é que faz? Né? Acompanhe comigo as seguintes e próximas ideias que irão aparecer aqui para você. Veja. Já a equipe B, né, no mesmo campeonato, ela perdeu 2 pontos na fase 1. Se ela perdeu, menos 2. E perdeu outros 4 pontos, se ela perdeu, menos 4, na fase 2. Ao todo, quantos pontos a equipe B perdeu? Veja, se nós temos aqui uma perda de pontos, um prejuízo na pontuação deste campeonato da equipe B, perceba que nós vamos localizar estes valores de perda antes do zero, porque são menores que ele. Então, na primeira fase, a equipe B perdeu 2 pontos. E depois, na segunda fase, ela perdeu outros 4. O que isso significa? Menos 2, menos 4... resulta para você em menos 6. Ora, como é que a gente representa isso e o que isto significa na tua situação? Veja comigo, olha lá. Dessa forma, tem-se a perda de 2 pontos na primeira fase da equipe B, adicionada à perda de outros 4 pontos na fase 2, segunda fase. Se perdeu 2 e perdeu 4, ao todo a equipe B perdeu quantos pontos neste campeonato? Olha lá, menos 6. O que significa esse menos no contexto? A perda de um total de 6 pontos. Objetivamente, como que você pode representar isto? Olha lá. Perda de 2 pontos com perda de 4 pontos, menos 2, menos 4, você terá aqui menos 6. Logo, a equipe B perdeu 6 pontos. Observe que nós temos a mesma condição que a situação número 1. Veja, estamos adicionando perdas. O mesmo sinal. Você vai adicionar, aplicar aqui as funções de junção ou de acréscimo, né, dos valores que aparecem na tua situação, no teu contexto, repetindo o sinal. Porque na situação número 1, você adicionou pontos conquistados. E na situação número 2, você está adicionando pontos perdidos, né? Então, nesse caso, nós podemos fazer aqui uma síntese, um quadro resumo daquilo que nós estamos fazendo. Veja, olha lá. Sintetizando, observe o que aconteceu aqui. Conquista de 4 pontos com conquista de 5 pontos te dá um total de 9 pontos conquistados. Perda de 2 pontos com perda de 4 pontos te dá um total de 6 pontos perdidos. Perceba a contextualização dos sinais que aparecem aqui. Conquistados, mais. Perdidos, menos. Tá? Diante disso, perceba que, na adição, para sinais iguais, adicionando perdas ou adicionando conquistas de pontos, soma-se e conserva-se o sinal. Repete-se o sinal. Nesse caso, dialogamos sobre as ideias da operação da adição, que é juntar e acrescentar. Qual é a diferença de uma para outra, né? Juntar, você tem ali nas duas fases a quantidade de pontos conquistados ou perdidos. Juntamos para saber qual foi o saldo de pontos destas equipes.
que conquistaram pontos ou que perderam pontos. Diferentemente de você analisar a situação na fase 2, por exemplo. Ela já tinha adquirido, conquistado pontos na primeira fase. Para você saber o total, quando você envolve a pontuação da fase 2, você acrescenta estes pontos naqueles que ela já tinha obtido ou perdido. Então, são os dois significados, propriamente ditos, da operação da adição, né? Então, veja só, diante disso, repetindo para você, sempre que você tiver uma adição e os sinais forem iguais, né? Você vai somar e conservar o seu sinal. Tá? Repetir o sinal. Agora, na organização do seu caderno, depois que você já colocou a data de hoje, você vai registrar estas informações de síntese para você passar a fixar esta condição e esta organização operando matematicamente no conjunto dos números racionais. Tempo para você. Organizadas as primeiras situações, agora você vai me acompanhar quando esses valores podem ser tanto positivos quanto negativos ao mesmo tempo nas significações das suas operações. Quer ver? Me acompanhe. Olha lá. E agora, como proceder? Né? A situação número 3, ela diz assim para você. Em um torneio de futebol, um time marcou 5 gols, ou seja, mais 5, e sofreu 5 gols, menos 5. Qual foi o saldo de gols desse time? Né? E agora, como é que nós vamos caracterizar quando os sinais são diferentes, né? Em situações como esta, do marcar e sofrer gols num jogo de futebol? Me acompanhe, olha lá. Atenção! Veja, na representação da reta numérica que nós temos aqui, né? Determinando o saldo de gols ao final do jogo de futebol, nós temos aqui a marcação de 5 gols, ou seja, mais 5. E depois o sofrer 5 gols, menos 5. Qual foi o saldo? Se ele marca 5 gols e depois ele sofre 5 gols, em termos de pontuação, significa que a pontuação dele é nula. Nem positiva, nem negativa, né? Então, quando você adiciona números que apresentam a característica de serem opostos ou simétricos, o resultado da tua operação da adição é nulo, é zero. Observe comigo, veja, marcou 5 gols, mais 5, sofreu 5 gols, menos 5, saldo, adicionando os gols marcados com os gols sofridos. Marcou 5, sofreu 5, 0. Perceba que 0 é a origem, não tem sinal. Antes dele estão os números menores que ele, negativos, na situação, gols sofridos, e após ele, números maiores que ele, positivos, gols marcados, né? Diante disso, objetivamente, você vai ter lá, mais 5 menos 5, 0. Números racionais, cuja soma é nula, ou seja, vale zero, são chamados de opostos ou simétricos. Mas o que é isso? Olha lá, como assim? Como que você identifica isso numa reta numérica? Veja, olha lá. Números opostos ou simétricos são aqueles que apresentam a mesma distância em relação à origem. Veja só, observe. Origem na imagem geométrica O é o nosso ponto de referência, tá?
tá? Antes do zero estão os números menores que ele, negativos. Depois do zero estão os números maiores que ele, positivos. Perceba que nós estamos trabalhando aqui no conjunto dos números racionais. Então eles podem ser inteiros, eles podem ser racionais fracionários, eles podem ser racionais decimais, né? Diante de todas as suas representações. Agora, como que você identifica números que são opostos ou simétricos aqui? Observe. A distância do número racional menos 1/4 à origem é a mesma que a distância do número racional 1/4, ou seja, mais 1/4 em relação à origem também. Se eles apresentam a mesma distância, eles são opostos ou simétricos. Observe agora o número racional menos 3. A distância do número menos 3 até o zero será a mesma que a distância do número mais 3, ou seja, 3, em relação à origem também. Números que apresentam a mesma distância em relação à origem são chamados de opostos ou simétricos. Perceba a característica do sinal. Menos 3, mais 3. Opostos, contrários. Menos 2, mais 2. Mais 1, menos 1. 3/4, menos 3/4. Certo? Me acompanha nessa observação aqui na reta? Inclusive naquela que você já traçou no seu caderno? Agora você pode reconhecer números que são opostos ou simétricos na reta numérica, tá? Olha lá. Menos 2 inteiros e 3 décimos é oposto a 2 inteiros e 3 décimos. Ou seja, se você adicionar números que são opostos ou simétricos, isso vai te dar 0, tá? Mais 3/4 é simétrico a menos 3/4. Se você adicionar números que são opostos ou simétricos, isso vai te dar 0, tá? Agora, você vai ter um tempo para poder fazer estes registros aí no seu caderno, tá? Você pode registrar o significado de números opostos ou simétricos, tá? Em relação à reta numérica e aproveitar a mesma reta numérica que você já traçou junto comigo no seu caderno nas aulas anteriores para poder fazer esta caracterização aqui, tá? Identificar números que são opostos ou simétricos. E aí, qual é o oposto do número menos 7? Mais 7. Qual é o oposto do número menos 3 inteiros e 9 décimos? Mais 3 inteiros e 9 décimos. Tempo para você! Agora que você já caracterizou os primeiros conceitos nas seguintes situações a respeito de adicionar números racionais positivos e negativos, me acompanhe na primeira proposta que você também vai registrar aí no seu caderno. Veja, olhe lá. Estabeleça a relação entre a coluna 1 e a coluna 2 a seguir. No item A, você tem a operação da adição entre menos 7 e menos 8. No item B, mais 75 centésimos adicionado com menos 75 centésimos. No item C, mais meio adicionado com mais meio. O que é para você relacionar aqui nesta situação? Veja, queremos saber qual é a operação que te apresenta total positivo. Qual é a operação que te apresenta total nulo, ou seja, vale 0? E qual é a operação que te apresenta um total negativo, com o objetivo de você exercitar a percepção da adição com números racionais positivos, com números racionais negativos e com números racionais
opostos ou simétricos. Tempo para que você possa registrar e relacionar. E aí, deu certo? Estabeleceu a relação lá? Me acompanhe, ó. Analise comigo o item A aqui. Veja, você está adicionando dois números racionais negativos. Você está juntando dívidas. Isso significa que você vai ter aqui um total negativo, né? E na letra B, você está adicionando números que são opostos. Como que você faz esta identificação? Perceba comigo. Mais 75 centésimos menos 75 centésimos. Eles têm a mesma distância em relação à origem. Logo, você vai ter aqui um total nulo, né? A sua adição vale zero. E na letra C, você está adicionando duas metades. Mais meio com mais meio. Metade com metade, você vai ter um inteiro. Se você está adicionando duas metades e elas apresentam sinal positivo, você vai ter aqui um total positivo relacionadas às duas colunas para você. Certo? Tudo bem? Me acompanha na primeira situação, aliás, na continuidade de todas as nossas situações. E agora, quando você não tiver nem sinais iguais e quando você não tiver nem números opostos ou simétricos, como é que a gente faz? Me acompanhe. Veja. Situação número 4. E agora? Tenho R$ 358,75 na conta corrente. Mas, pai, essa conta é de R$ 540. Se essa conta é de R$ 540, ele está devendo R$ 540 e precisa fazer a quitação deste boleto, o pagamento dele. Bom, vou pagar essa conta e ficar com um saldo negativo até amanhã. Negativo. Isso significa que ele deve mais do que ele tem. Como que nós vamos representar isso nessa situação? Veja, olhe lá. Tenho R$ 358,75 mais R$ 358,75. Pagamento de R$ 540 menos R$ 540. Como que nós vamos organizar matematicamente este pensamento? Olha lá, dessa forma nós podemos organizar lá. R$ 358,75, nós precisamos aqui acrescentar, né, a dívida de R$ 540 para determinar se o saldo dele será positivo ou negativo após esta operação bancária, que é o pagamento do boleto com o valor apresentado para você. Tá? Então, neste caso, precisa-se obter a diferença, né? Olha lá, para termos o saldo atualizado. Diferença é o resultado da operação da subtração. Então, olha lá, vamos verificar se ao final desta ação de pagamento,
O saldo será positivo ou negativo? Já sabemos que será negativo, mas negativo de quanto neste caso? Observa, você vai ter lá R$540 menos R$358,75. Nós precisamos organizar a nossa operação da subtração ordem com ordem. Nós vamos adicionar grandezas de mesma espécie. Perceba aqui. Antes da vírgula, você vai ter a parte inteira. Unidades com unidades, dezenas com dezenas, centenas com centenas. Após a vírgula, você vai ter a parte decimal. No contexto, os centavos. Perceba. Décimos com décimos, centésimos com centésimos. Como que a gente identifica esta organização? Naturalmente pelo posicionamento das vírgulas, quando seus números são racionais decimais. Então me acompanhe. 0 centésimos menos 5. É possível? Não é possível. Nós precisamos realizar a troca, ou seja, aplicar o recurso da operação da subtração, por uma ordem superior. Mas nós não temos décimos. Próxima ordem superior. Não temos unidades. Próxima ordem superior. Precisamos realizar a troca a partir das dezenas, da parte inteira para a parte decimal. Já conhecemos do sistema de numeração decimal de 10 em 10, que uma dezena vai corresponder para você a 10 unidades. Mas ainda não foi suficiente a troca para que você solucione a sua situação. Nós também já conhecemos que uma unidade vai corresponder a 10 décimos. Mas ainda não foi suficiente para você solucionar a sua situação. Mas aí, nós também já conhecemos que 1 décimo vai corresponder a 10 centésimos na organização do seu sistema de numeração decimal. Ordem com ordem, de mesma espécie, né? Será que agora nós podemos subtrair? Dialogue comigo. 10 menos 5, ou seja, 10 centésimos menos 5. Você vai ter aqui 5 centésimos. 9 décimos menos 7, você terá 2 décimos. 9 unidades menos 8, te sobra uma unidade. Veja agora, 3 dezenas menos 5, não é possível? Vamos ter que novamente aplicar o recurso da operação da subtração. Perceba que você tem aqui 5 centenas. Uma centena vai corresponder a 10 dezenas. Por isso que você terá aqui 13. 13 dezenas menos 5, você terá 8. E 4 centenas menos 3, você terá uma. Atenção ao posicionamento da vírgula, é o mesmo ordem com ordem, de mesma espécie, tá? Então, o posicionamento da vírgula, naturalmente, você simplesmente irá repetir. Agora, o que significa R$ 181,25 para esta situação? Significa que ele ficou devendo este valor, né? Porque o seu saldo era menor do que ele devia no total de R$ 540, concorda? Então veja só, como que nós podemos caracterizar? Veja, logo o saldo da conta ficará de menos R$ 181,25. Mas eu convido você a prestar atenção no que acontece aqui. Mais R$ 358,75. Menos R$ 540. Perceba que nós vamos posicionar e contextualizar aqui sempre com o sinal do maior módulo, tá? O que é isso? Valor absoluto da sua situação. Sempre você vai posicionar, quando os sinais são diferentes, o sinal do maior, tá? Nesse caso, observe só, continuando o contexto. E o que vai acontecer amanhã com sua conta negativa? Amanhã, recebo o salário e faço um depósito para cobrir a conta corrente. Cobrir o saldo negativo que nós já acabamos de determinar. E agora, uma proposta para você. Quanto no mínimo será necessário para cobrir a conta e o saldo passar a ser positivo? Com um salário de R$ 1.500, qual será o novo saldo? Agora você vai desenvolver as operações aí no seu caderno e responder para nós. Tempo para você!
E aí? Determinou um novo saldo? Caracterize comigo novamente a pergunta. Veja, são duas situações distintas que você tem aqui para determinar. Quer ver? Ó, quanto no mínimo será necessário para cobrir a conta e o saldo passar a ser positivo? Ou seja, você precisa zerar a sua conta, ter o valor lá específico para ele passar após esse valor a ser positivo, né? E se ele tiver um salário de R$ 1.500, qual será o novo saldo? Veja comigo, olha lá. Se o saldo da conta é de menos R$ 181,25, então faz-se necessário, no mínimo, o valor de mais R$ 181,25 para o saldo passar a ser não negativo, né? Menos R$ 181,25 com mais R$ 181,25, zero. Mas o que significa a expressão não negativo, né? Não se tornou mais negativo, nem tampouco positivo. É nulo. A partir deste valor, ele passa a ser positivo. Como? O salário do pai do garoto vai ser de R$ 1.500, que ele vai depositar em sua conta. Nesse caso, observe. R$ 1.500, nós vamos descontar os R$ 181,25, né? Que utilizou na primeira suposição para cobrir supostamente este saldo negativo. Quanto sobra diante de tudo isso após cobrir esta dívida, que ficou com saldo negativo antes? Veja. Na mesma condição de ordem com ordem, caracterizado naturalmente pela posição das vírgulas, analise comigo. 0 centésimos menos 5. Não é possível. Vamos ter que aplicar o recurso da operação da subtração, a troca. Não temos décimos, não temos unidades, não temos dezenas, mas temos centenas. Uma centena corresponde a 10 dezenas. Uma dezena corresponde a 10 unidades. Uma unidade corresponde a 10 décimos. E um décimo corresponde a 10 centésimos. 10 centésimos menos 5, te sobra 5. 9 décimos menos 2, te sobram 7. 9 unidades menos 1, te sobram 8. 9 dezenas menos 8, te sobram 1. 4 dezenas, ou melhor, 4 centenas, desculpe, te sobra desconta-se uma, te sobram 3. E uma unidade de milhar, nada temos para retirar dela,
Sobra-te lá uma. Posicionamento da vírgula, naturalmente, na mesma posição, ordem com ordem no teu sistema de numeração decimal. Ou seja, o saldo passará a ser de mais, porque ele depositou o salário na conta, de R$ 1.318,75, né? Perceba que nesta condição aqui, o valor positivo é maior. Nós sempre vamos dar o sinal do maior módulo em questão nesses contextos. Veja. Resumindo, tem-se mais R$ 358,75, adicionado com uma dívida de menos R$ 540. Sintetizando, vamos realizar a operação da subtração, saldo negativo de menos R$ 181,25. Depois disso, acrescentamos o salário depositado na conta de mais R$ 1.500, ou seja, menos R$ 181,25, adicionado com R$ 1.500, valendo sempre o sinal do maior módulo, saldo final da conta, mais R$ 1.318,75. Com relação aos sinais, o que isso nos diz, tá? Perceba que sinais diferentes, subtrai-se e dá-se o sinal do maior módulo. Módulo? Mas o que significa isso? Antes de você descobrir junto comigo, tempo para que você possa registrar essa nova condição para você. E aí, tudo registrado? Mas agora, no tempo anterior, antes da organização do seu registro dessa tela, foi questionado para você. E módulo? O que é isso? Acompanhe comigo e caracterize, veja só. Chama-se módulo ou valor absoluto de um número racional a sua distância dele da origem. Observe. Veja, nós temos aqui o ponto de referência, a origem, né? Nós temos aqui o valor menos 3/4. Ele está a 3/4 de unidade da origem, né? Observe o valor mais 1. Ele está a 1 unidade da origem. Este é o significado de módulo. Distância da origem. Distância é uma grandeza caracteristicamente positiva. É o valor sem o sinal. E qual é a representação matemática para ele? Acompanhe-me aqui. Módulo de menos 3/4, 3/4. Módulo de mais 3/4, 3/4. Módulo de menos meio, meio. Módulo de mais meio, meio. Módulo de menos 1, 1. Módulo de mais 1, 1. O que é que nós podemos perceber aqui? Veja, perceba que números opostos ou simétricos possuem o mesmo módulo, a mesma distância da origem. Como exemplo,
Menos 1 e mais 1 são opostos ou simétricos, sinais contrários, opostos. Eles apresentam a mesma distância em relação à origem, mesmo módulo, certo? Na próxima situação, consideremos, qual é a oscilação de temperatura de uma cidade que apresenta a temperatura mínima de menos 5 graus Celsius e temperatura máxima de mais 1 grau Celsius. Observa, a variação, a oscilação, a diferença vai de menos 5, que é a mínima, até mais 1, que é a máxima. Matematicamente, como é que a gente escreve isso? Veja, olha lá, é a maior temperatura menos a menor. Atenção ao novo conceito explicitado aqui para você. Veja. Mais 1 menos 5. Subtrair números racionais significa manter o primeiro adicionado ao oposto do segundo. Adicionamos a mais 5. Mais 1 com mais 5, você terá aqui mais 6, né? Subtrair dois números racionais é o mesmo que adicionar o primeiro ao oposto do segundo. Quer ver a próxima ideia? Bem similar a essa? Observa. Qual é a diferença de temperatura de uma cidade que apresenta a temperatura mínima de mais 2 graus Celsius e temperatura máxima de mais 7 graus Celsius? Vamos variar, oscilar agora do mais 2, que é a mínima, até o mais 7, que é a máxima. Obtendo a oscilação, ou seja, a diferença, isto é, a variação, todos os significados da operação da subtração, temos maior menos a menor. Isto significa mais 7 menos a temperatura de mais 2 graus. Veja, subtrair dois números racionais significa manter o primeiro e adicionar com o oposto do segundo. Nesse caso, 7 menos 2, você terá 5. E a terceira situação, aliás, a sétima situação. Veja, qual é a variação de temperatura de uma cidade que apresenta temperatura mínima de menos 6 graus Celsius e temperatura máxima de menos 2 graus Celsius? Com a mesma ideia e o mesmo significado da operação da subtração, acompanhe-me. Vamos variar, oscilar da mínima menos 6, mais distante do zero, até a máxima menos 2, mais próxima do zero, representando, veja, a maior menos a menor, como nós acabamos de caracterizar, menos 2 menos menos 6. O que isto significa? Repetir o primeiro e adicionar ao oposto do segundo. Olha lá, se você tem 6, desconta-se 2, você vai ter aí uma diferença, uma oscilação, uma variação de 4 graus Celsius, certo? Agora me acompanhe aqui nos significados expostos para você. Veja, olha lá. Importante, significados da operação da subtração. Diferença, variação, oscilação, tirar, retirar, diminuir, descontar, completar e comparar. Agora, eu vou dar um tempo para que você possa registrar esses significados na sequência do teu caderno. Tempo para você. E aí, tudo registrado? Veja só o que nós caracterizamos na aula de hoje. Olha só. Hoje aprendemos as ideias das operações de adição e subtração com números racionais em diferentes contextos e resolvendo problemas. Ou seja, se aparecer para você sinais iguais, nós vamos adicionar conservando o sinal. Se os sinais forem diferentes, subtraímos, mantendo o primeiro e adicionando ao oposto do segundo. Tudo certo? Me acompanha? Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até mais. Tchau!